Olá, querido aluno, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, você e toda a sua casa, tua família. Graças a Deus nós estamos bem e muito felizes, né, de estarmos aí na segunda semana da Escola de Princípios. E hoje eu vou dar a primeira aula, né, e que vamos falar sobre gratidão e honra. Semana passada a gente começou a nossa escola e vários de vocês nos deram feedback, nos deram retorno do que vocês receberam, do que vocês sentiram em relação às aulas, e nós ficamos muito felizes com esse feedback de vocês. Muito feliz mesmo com o retorno de vocês aí. Então, oramos para permanecer firme e continue nos atualizando do que o Senhor tem feito na vida de vocês. Amém? Queria estar orando para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, fecha os teus olhos onde você estiver, curva a tua cabeça, coloca a tua vida diante do Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti, meu Deus, as nossas vidas. Deus, colocamos o nosso entendimento, colocamos, Deus, a nossa mente cativa a Ti. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, venha nos encher da Tua presença, da Tua sabedoria. Senhor, que o Senhor tenha total liberdade para agir em nosso meio. O Espírito Santo de Deus seja livre para habitar em nosso meio e falar fazer conforme a vontade de Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos levar, Deus, a entender aquilo que o Senhor quer nos revelar. Deus, cancela toda distração, tudo que nos impeça, Deus, de alcançar o Teu propósito nesse momento. Que o Senhor possa, Deus, agir no nosso coração, no íntimo e no secreto. Deus, encha a nossa mente daquilo que o Senhor reservou para nós. Assim eu oro para que o Senhor tenha liberdade para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre gratidão e honra. E é um tema muito interessante porque muitos de nós achamos que nós somos gratos e honramos as pessoas que estão no nosso meio. Mas às vezes isso não é verdade, né? Sempre é tempo de manifestar gratidão e honra para as pessoas que de alguma forma contribuíram para nosso crescimento, que nos abençoaram, que nos direcionaram. E às vezes nós acabamos não reconhecendo de forma exata esse tipo de pessoa. E gratidão não é simplesmente retribuir algo que alguém fez por você. E da forma que às vezes nós mantemos a nossa vida. Alguém fez algo para mim, eu digo muito obrigado e ok. E a gratidão é muito além disso. A gratidão é algo que tem que habitar em nós, né? A gratidão faz parte da vida de um servo de Deus. Então, se você não tem um coração grato, se você não honra e respeita as pessoas que o Senhor tem colocado diante da sua vida, você precisa se autoavaliar se realmente você está na vontade de Deus. Porque a gratidão, ela é um estilo de vida. A honra e a gratidão, ela precisa fazer parte da nossa vida diariamente, constantemente. Nós precisamos mais agradecer do que pedir. E isso é algo que eu falo porque é um tema muito interessante em relação ao que eu vivo na minha vida. Desde quando eu me converti, eu sempre falo isso com meu marido, falo isso para os meus discípulos, é verdade, porque eu mais agradeço a Deus do que eu peço algo para Ele. Por quê? Porque eu sou grata pelo simples fato da salvação, pelo simples fato de Jesus ter pagado um alto preço para que hoje nós possamos estar respirando. Então eu entendo que Deus, ele é muito além do que eu posso pedir. Ele já pagou um alto preço. E quando eu entendi isso, a minha vida deu uma reviravolta em relação de como orar, de como pedir, de como viver a minha vida. Então, às vezes nós sabemos pedir. Deus me dá isso, Deus faz isso na minha vida, Deus faz isso na minha família, Deus abre uma porta. Mas será que nós sabemos agradecer por tudo que Ele tem nos concedido? Nas nossas orações, às vezes a gente coloca tantas coisas que nós esperamos de Deus, mas às vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor espera de nós para receber. E pedir não é errado, pelo contrário, você deve pedir, mas você também deve saber agradecer. E algo que a gente vê muito é pessoas dentro da igreja, e eu falo isso por experiência de ser líder de GR, né?
onde a gente cuida ali dos nossos discípulos, eles vêm para a igreja, pessoas que entram na igreja, pedem para Deus algo, a gente ora por algo, eles fazem campanha por algo, eles vivem algo com o Senhor e pedem, Deus me dá isso, Deus restaura isso, e quando acontece, eles simplesmente viram as costas para o Senhor e não permanecem na vontade de Deus. Por quê? Porque eles conquistaram o que eles queriam. E isso não é um coração grato, isso é ingratidão. Isso não é só dentro da igreja, isso é com seus pais, isso é com o teu patrão, isso é com seu esposo, com a sua esposa, com seus avós. Nós devemos honra e gratidão a todos aqueles que fazem parte da nossa vida e de alguma forma contribuíram para alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? E uma coisa que nós precisamos entender, isso foi algo que Deus falou no meu coração. Em nenhum momento o Senhor fala que as pessoas precisam fazer para nós, para que nós possamos fazer por eles. Mas pelo contrário, Ele nos instrui a fazer para receber, semear para colher. E a gratidão e a honra é uma semeadura. Quando você é grato a alguém, automaticamente as pessoas vão ser gratas a você e vão também te honrar. Então você precisa entender esse princípio de uma forma correta, porque às vezes você está travado em alguma área da sua vida porque você não tem o princípio da gratidão e da honra. E hoje nós vamos falar em alguns motivos para agradecer. O primeiro deles é Deus nos dar alimento e supre as necessidades diárias. O Senhor, Ele nos supre. Se você tem alimento dentro da sua casa hoje, glória a Deus por isso. Se você pode trabalhar, glória a Deus por isso, porque isso é o meio para que você conquiste o alimento para o seu lar. E o Senhor nos dá esse alimento para que nós possamos agradecer. Em oração, né, Ele nos ensina o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então, além de tudo, o Senhor nos ensina como orar e como pedir. Por quê? Porque Ele sabe que Ele vai nos suprir e Ele vai nos dar esse alimento. Um versículo que eu gosto muito, que está lá em Mateus 6, né, eu vou mencionar do 30 ao 34, fala justamente sobre essa questão de depositar nossa confiança no Senhor. Ele fala sobre não se preocupar com o dia de amanhã, não se preocupar com o que vestir, com o que comer, com o que beber, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vão serão acrescentadas. E isso eu posso falar com propriedade. Eu amo esse versículo, eu sou apaixonada por esse versículo porque ele rege a minha vida. É um dos meus principais versículos, porque quando eu me converti eu entendi que eu tinha que buscar as coisas de Deus, viver os princípios e a vontade dele, e que com o resto eu não iria precisar me preocupar, que ele estaria no controle, estaria cuidando de tudo. E eu vivo esse versículo como verdade na minha vida. E eu tenho colhido isso sobre a minha casa, sobre a minha família, né? Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida próspera, né? E nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando de abundância no Senhor, em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque lá atrás eu entendi que Ele supre as minhas necessidades, qualquer necessidade. Então faça desse versículo uma verdade na sua vida. Busque as coisas de Deus, busque os princípios dele, busque a vontade dele sobre você. E eu tenho certeza que as demais coisas ele vai cuidar. E Deus, ele demonstra isso de uma forma tão clara e real quando você entende isso na sua vida. Então, não se preocupe. A própria palavra de Deus diz que cada dia cada dia o seu próprio dia mal. Então, o dia de amanhã pertence a ele. Se preocupe com o agora. Mas deposite a tua fé e a tua confiança no Senhor pro amanhã. Então, o Senhor ali também em João, né, ele justamente demonstra um milagre que muitos de vocês já devem ter ouvido sobre os 5 pães, os 10 peixes, que o Senhor multiplica ali, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. O Senhor, ele quer fazer milagre na sua vida. Mas você precisa confiar que ele está com você e que ele é um Deus que supre todas as necessidades. Segundo, nossa família é abençoada. Isso é poderoso. A partir do momento que nós entendemos o princípio da gratidão e da honra, a nossa família é abençoada. Né? A palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. E eu não tenho filhos ainda, né? Eu e o Rodrigo, a gente não tem filhos ainda, mas já é algo que eu
tenho como um desejo no meu coração e nós estamos aí futuramente, já está nos nossos planos, mas não temos filhos ainda, temos os filhos da fé, né? Mas a gente sabe que o Senhor, Ele abençoa as pessoas que são gratas. Então, seja grata aos filhos que o Senhor te deu, seja grata à esposa, o marido que o Senhor te deu, seja grata aos pais que o Senhor te deu. Isso é muito importante. Quando hoje eu não tenho filhos, como eu falei, mas eu já oro pelos meus filhos. Eu já oro por um lar sacerdotal. Eu já oro para que o Senhor possa tomar conta da minha família. E eu sou grata por aquilo que Ele já me deu. E já agradeço por aquilo que Ele ainda irá me dar. Você pode ter uma família abençoada. Se você não tem, se você vive hoje num lar, né, conturbado, seja a diferença dentro da sua casa. Agradeça os seus pais por tudo que eles fazem por você. Agradeça a sua esposa, seu marido por tudo que ele faz por você. Talvez você não tenha, né, você não enxergue tudo da melhor forma, mas eles não são os melhores. Não cabe a nós saber quem é melhor ou quem não é. Cabe ao Senhor, mas honre e respeite eles. E a sua casa será abençoada, né? Nós somos exemplos. Vocês são exemplos para os seus filhos. Não espere deles aquilo que vocês não têm dado. A partir do momento que a gratidão estiver no lar de vocês, estiver um coração grato, todas as coisas da sua vida irão acontecer. A presença e o bem-estar, a segurança de pessoas queridas, né? Nós precisamos celebrar com as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, celebrar com eles, orar por eles, jejuar por eles, fazer eles serem amados e agradecer pelo que eles têm feito a nós. Então, a presença e o bem-estar das pessoas queridas é forma de agradecer. Agradeça por aquela pessoa que o Senhor colocou para que você possa ajudar, para que você possa auxiliar. Seja grato a cada um deles. Devemos orar e agradecer por todos os homens. E aqui nós entramos numa questão que é questão mesmo de honrar e agradecer pelas pessoas que o Senhor colocou como autoridades na nossa vida. Honrar, sim, os políticos, né, o seu presidente, honrar o seu prefeito, honrar o seu pastor, honrar pai e mãe. A partir do momento que você é grato pela vida deles, bênçãos dos céus caem sobre a sua vida. Ai, Lu, mas eu não concordo com muitas coisas que o meu pai, com a minha mãe, com o meu presidente, com o meu pastor, com o meu líder fala. Não interessa. Você não precisa falar mal dele porque você não concorda. Isso é desonrar, isso é desrespeitar. Quando você honra, você não fala mal. Você não precisa concordar com o que ele fala, mas você não pode desrespeitar as autoridades que o Senhor confiou na sua vida. O seu patrão, né, é uma autoridade. Respeite cada um que o Senhor colocar sobre a sua vida. E isso atrairá bênção sobre você. Deus enviou luz para o homem e a pessoa na pessoa de Jesus, né? Deus, ele nos tirou da escuridão para que nós possamos levar luz para outras pessoas através de Jesus. Seja grato pela tua salvação, seja grata pelo preço da cruz de Jesus e faça aquilo pelo qual ele nos escolheu. Levar o evangelho a toda criatura. Levar luz para os perdidos. Trazer paz para aqueles que estão isolados. Tenho certeza que Deus irá demonstrar e gerar em você uma compaixão como você nunca sentiu pelo próximo. Busque por isso. A salvação pela graça de Jesus, né? Nós não somos merecedores, mas mesmo imerecedores de tudo, o Senhor salvou, se entregou na cruz por nós, morreu por nós, para que hoje nós possamos ser salvos e levar o evangelho, fazendo diferença em outras vidas. Foi o que Paulo fez, foi o que Paulo nos ensinou a fazer, e ele sempre instruindo que Jesus era o caminho, e a salvação pela graça é mais do que motivo para que nós possamos agradecer.
O Senhor revelou a sua palavra de maneira que podemos entender, né? O Senhor nos instrui. Semana passada nós aprendemos sobre a leitura da palavra. O Senhor nos dá entendimento para que nós possamos entender, para que nós possamos crescer através dela. E glória a Deus por Ele ter sido tão sensível ao ponto de nos deixar esse manual poderoso. Ele nos deu a ceia do Senhor, né? Para lembrar da morte de Jesus. Então, Ele nos deixou a ceia para que nós possamos celebrar junto com nossos irmãos, celebrando a ressurreição, celebrar que Ele morreu, mas que Ele vive, que por conta disso hoje nós podemos ter uma vida abundante, nós podemos ter uma vida próspera, nós podemos olhar para o amanhã na certeza de que Ele cuida de todas as coisas. A fé e fidelidade de irmãos espirituais. Amar e ser fiel a nossos irmãos, né, da fé. Agradecer pela vida deles, que o Senhor colocou entre nós. Crescer com eles, orar por eles, sabe? Se você acha que você é uma pessoa boa, ou que você faz algo por alguém, mas você não ora pelo seu irmão, você não ora pelas dificuldades do seu irmão, você precisa ter esse coração de servo. Orar pelo seu irmão, pela vida dele, se colocar no lugar dele. Às vezes nós precisamos parar e olhar para o próximo de uma forma diferente. Nós pedimos por nós pedimos pelas nossas coisas, pelas nossas dificuldades, sendo que o nosso irmão às vezes está passando por uma coisa muito pior. E nós não oramos, nós não pedimos. Às vezes tem pessoas que estão passando por coisas muito pior, mas largam as coisas dele para te ajudar. E o que você tem feito para retribuir essa atitude? A gratidão, ela não está baseada somente em palavras. A palavra gratidão, muito obrigada, ela não pode ser jogada da boca para fora. Ela precisa ser algo que habita no seu coração. Ela precisa fazer diferença na vida de outras pessoas. Muitas vezes nós falamos que somos gratos, mas as nossas atitudes, a nossa postura diante das coisas de Deus, diante das coisas que as pessoas fazem para nós, são contrárias do que nós temos declarado. E isso é algo muito forte. Nós precisamos cuidar para que realmente nós não venhamos falar da boca para fora, mas que nós possamos fazer realmente diferença na vida de outras pessoas. Temos Cristo, a vitória da morte, né? Deus nos dá a vitória. Deus nos usa como servos para divulgar a sua palavra, né? Como eu já falei, nós somos o bom e agradável cheiro do Senhor, né? E isso que nós temos que exalar. O bom e suave cheiro de Jesus. Nós não podemos dizer que nós servimos um Deus que é grato, que nos levou a ter um coração sensível, dizer que nós somos filhos de Deus e agir contra o que Ele nos ensina. Todas as coisas boas que recebemos vêm de Deus. E nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é o único. E Ele é o mesmo hoje e sempre. E isso é algo que eu tenho falado esses dias muito para as pessoas, para os discípulos. Eu falo, não é por causa de uma pandemia, não é porque aconteceu algo, não é porque uma crise está sobre a minha vida que Deus ele mudou ou ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. E eu continuo glorificando e agradecendo por tudo que Ele faz ou fez na minha vida. Tendo tempos bons ou tempos difíceis, Deus ele continua sendo o mesmo. E nós precisamos agradecer e tirar algo bom de tudo aquilo que nós vivemos. Ele quer nos dar algo bom, Ele quer nos dar um futuro melhor, Ele quer nos dar uma situação melhor, mas nós precisamos entender que há tempos ruins, mas que isso é para nos fortalecer e que nós precisamos agradecer mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos ruins. Então, existem algumas expressões de gratidão a Deus, né? Através de palavras, nas nossas orações, nós expressamos gratidão a Deus. Lá em Paulo, lá em 1 Timóteo 2:1, Paulo nos ensina, né? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor
de todos os homens. Como eu falei, você precisa interceder, orar pelo teu próximo, pela sua vida, agradecer ao Senhor nas suas orações, né? Pedir sim, mas também agradecer. Você precisa usar essa arma poderosa que o Senhor nos deixou de orar para que nós possamos surgir efeito nos céus e na terra. Então, uma da expressão de gratidão é a nossa oração, né? A segunda expressão de gratidão é o louvor, né? Ação de graças é como se fosse um louvor a Deus. Representa uma oferta feita a Ele, porque Deus merece toda a honra, né? E toda a glória. E a nossa obediência aos princípios, à vontade dEle, aos mandamentos dEle, é uma forma de gratidão ao Senhor. Quando você... Sabe como você está desonrando o Senhor? Quando você vai contra os mandamentos e aos princípios e à vontade dEle. Você desonra ao Senhor, você desonra a palavra de Deus. Então você precisa ser obediente, né? E assim você estará demonstrando gratidão ao Senhor. Lá em Lucas 10, 21, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios, instruídos e as relevantes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O mundo, ele é muito difícil, né, de conviver, e ele é cheio do mal. E somente a presença de Deus, né, somente a revelação na intimidade com Deus nos levará a ter esse coração grato, a olhar o mundo assim como o Senhor nos olha, né? Porque o Senhor não nos olha julgando, ou apontando, ou questionando, ou murmurando. Pelo contrário, o Senhor nos olha de forma por igual. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Então, só o amor de Deus desperta isso em nós. Você só vai poder transmitir o amor de Deus quando você for cheio e encharcado desse amor. Então, seja grato às pessoas que o Senhor colocou na sua vida, seja grato ao Senhor, seja grata aos princípios de Deus e honre a Deus de todo o teu coração, com as tuas atitudes. Com as tuas atitudes. Vamos falar agora sobre um pouco a honra, né? A honra é um princípio espiritual e um mandamento do Senhor. Quem obedece os princípios e guarda os mandamentos, prospera. Assim como a prática da gratidão e a prática da honra é um estilo de vida, aprendemos a honrar honrando. Você só vai aprender a honrar quando você botar isso em prática, quando você entender o quão poderoso é esse princípio. O que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden, né? Eles acabaram comendo o fruto proibido, ali do conhecimento do bem e do mal, e dessa forma eles acabaram desonrando a Deus. E eles sofreram as consequências por essa desonra. E talvez hoje você, como eu falei, talvez hoje você não cresça, você não prospere, você não alcança aquilo que você almeja na presença de Deus, porque você tem desonrado as pessoas que o Senhor tem colocado diante de ti como autoridade. Talvez você tenha desonrado teus pais, talvez você tenha desonrado teu pastor, teu líder, eu não sei. Mas você precisa saber aonde você tem deixado a desejar no princípio da honra e da gratidão. Como eu falei, nós não precisamos olhar para aquelas pessoas e concordar com tudo que elas fazem. Mas nós precisamos sim honrá-las. Nós precisamos sim dedicar a elas gratidão e honra por aquilo que elas fazem por nós. Pessoas deixam, talvez o teu líder deixa tempo para orar por você e você não honra ele. Talvez o seu pastor tenha orado por você e você não tenha honrado ele. E você pode honrar com uma simples oração. Você pode orar pela vida dele, orar pela família dele, orar pela vida dele, e assim você já vai estar honrando. Em todos os lugares que passamos, nós semeamos honra ou desonra. E como eu falei lá no começo, né? A honra e a gratidão, elas são sementes.
Se você honrar, você vai colher honra. Se você for grato, você vai colher gratidão. Então é através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, do tratamento que nós dedicamos a outras pessoas, é que realmente nós vamos demonstrar se nós estamos vivendo o princípio da honra e da gratidão. Às vezes nós, como eu falei, a gente fala da boca para fora que a gente é grato, mas as suas atitudes não têm condizido com isso. Você tem falado mal dos seus pais pelas costas, você tem falado mal do seu esposo, você tem falado mal da sua esposa, dos seus filhos, você tem falado mal do teu Deus para outras pessoas. Ou permitido que outras pessoas falem mal diante de você e você não tem feito nada. Isso é desonrar. Isso não é honrar. Como eu falei, você não precisa concordar, mas você não precisa também estar numa patotinha falando mal. Entende? Então, é algo que a gente precisa se autoavaliar, porque às vezes a gente acha que está fazendo certo, até a gente saber que a gente não está agindo certo. Então, em Êxodo 20, lemos como Deus espera que os honremos, né? Ali quando Moisés ele escreve, né, os 10 mandamentos, e ali o Senhor nos instrui como honrá-lo, como ele se sente honrado através das nossas atitudes, através da nossa, né, não cobiçar o próximo, honrar pai e mãe, honrar o teu Deus como o único Deus, não, honrar ídolos ou estátuas, mas ter o teu Deus como verdade, colocar ele como centro da tua vida. Em Marcos 7, do 1 a 28, né, nós somos alertados para inversão de valores, muito comum na igreja primitiva e também nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz que o que sai da nossa boca contamina mais do que entra. Então, você honra o Senhor através dos teus lábios, através do que você tem proferido, através das suas atitudes, né? Você precisa honrar Ele de todo o coração. Às vezes você honra o Senhor com os teus lábios, mas o teu coração está longe dele. As tuas atitudes, porque o nosso coração é realmente onde habita aquilo que nós realmente sentimos, né? É através do que nós estamos, às vezes nós falamos pro Senhor que nós somos gratos, ou nós falamos para alguém que nós somos gratos, mas nosso coração tá cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de lascívia, cheio de mentira, cheio de engano. E isso não é a vontade de Deus para nossa vida. Isso é desonra. Lá em 1 Coríntios 7:3, nos ensina que o cônjuge deve honrar o outro, né? Então, nós precisamos honrar nossa esposa, honrar nosso marido, através, né, das nossas atitudes. A mulher sabe edificar, mas a tola destrói. Então, nós precisamos cuidar com essas pequenas coisinhas que nos afasta da presença de Deus e nos impede de viver o milagre dele, né? Em Efésios 5:1-2, recebemos um sábio conselho do apóstolo Paulo: sermos imitadores de Deus e andeis em amor. Nós precisamos ser imitador de Cristo. Cristo, ele não olhava, ele não julgava, ele simplesmente orientava os seus discípulos. E ele era grato pela forma como eles recebiam a palavra de Deus, como eles lidavam com a palavra de Deus, como eles lidavam com aquilo que o Senhor depositou sobre a vida deles. O Senhor, ele é nosso maior exemplo. Ele nos ensinou como caminhar nessa vida sem olhar para o próximo com um olhar de julgo, mas olhar para eles com gratidão pelo simples fato deles existirem, porque nenhum de nós somos iguais, somos diferentes. E a cada um que o Senhor coloca na nossa vida, com seus erros, com seus defeitos, com as suas qualidades, nos traz algum crescimento, nos traz algum entendimento e nos leva a ser melhores. Nós aprendemos com todas as pessoas que passam na nossa vida. Então isso é algo que nós precisamos entender que Jesus era. Ele era alguém que nos ensina. Então nós precisamos imitar aquele que deu certo. E por fim, vemos que Jesus morreu por nós, né? Por nós, por nossos pecados, mesmo nós não merecemos. E como eu falei, isso já é um maior motivo de gratidão. Ele não está falando para ser bom com quem é bom, mas com todos.
né? Ali em 1 Pedro, o Senhor nos diz, ele nos ensina a ser bom com quem é bom, mas ser bom com todos, indiferente se eles te dão, se eles te retribuem com elogio, ou se eles te exaltam, ou se eles não te exaltam. Às vezes você tem desonrado teu patrão, você tem desonrado tua família, porque você não tem entendido o princípio da honra. E devemos honrar. E eu vou ser breve para a gente poder encerrar aqui, para não prolongar muito a nossa aula. Honrar ao Senhor, né? Acima de tudo, nós precisamos honrar e respeitar o Senhor, respeitar os seus princípios, os seus mandamentos. Nossa família, né? Lá em Efésios 6:1-4 diz: filhos, obedecei aos vossos pais como ao Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, né? Que esse é um dos nossos primeiros mandamentos. Honrar o Senhor e honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós precisamos reconhecer tudo aquilo que eles fazem por nós, eles fizeram por nós. Eu sei que Deus, que tudo que a tua família ou que o Senhor fez por você, você sabe, você tem no seu coração. E você sabe que muitas vezes você pode ter deixado de honrar eles por alguma atitude. Seu pai te deu de comer, teu pai te deu de beber, muitas vezes ficou a noite sem dormir. E nós retribuímos com rejeição, com ignorância, com ingratidão. E isso nós precisamos mudar na nossa vida. Pessoas no trabalho, nós precisamos honrar as pessoas no nosso trabalho, honrar o nosso patrão. Se você tem um emprego hoje é porque ele abriu a porta para você. Ah, mas não era o que eu queria, não é o que eu esperava, mas não importa. Você tem um trabalho, você tem um salário. Seja grato a isso, honre o seu patrão, ele é uma autoridade sobre a sua vida. Não bata de frente com ele, não bata de frente com os teus colegas de trabalho. Respeite e honre cada um deles. E eu tenho certeza que você irá prosperar nessa área, você irá crescer, você irá alcançar novos níveis. E para encerrar, na igreja, você precisa honrar o seu líder, os seus irmãos, o seu pastor, aqueles que dedicam tempo por você. Seja grato pela vida deles. Não importa se eles têm feito aquilo que você espera deles. O pouco que eles têm feito é motivo para você ser grato. Seja grato ao seu irmão que tem tirado tempo para orar por você, no seu GR. Seja grato a todas as pessoas que o Senhor colocou diante de ti na igreja, para que vocês possam crescer junto, para que vocês possam romper junto, para que vocês possam alcançar o reino de Deus juntos e que vocês possam ir para a eternidade juntos. Amém? Gente, só para encerrar, quero mencionar uma frase que diz assim: agradecer nem sempre é honrar, mas honrar é uma forma digna de agradecer. Coloque essa frase aí na sua casa, na sua vida. Eu tenho certeza que você vai começar a partir de hoje a mudar os seus hábitos. Torne essas duas atitudes, né, esses dois princípios como um estilo de vida. Não somente da boca para fora, mas como realmente um hábito na sua vida. Amém? Gente, quero encerrar a aula de hoje. Quero te agradecer por esse tempo que você ficou comigo, né? Sei que eu falo bastante, mas estou tentando reduzir o máximo possível para que não fique monótono, cansativo. E a gente vai conseguindo aí se ajeitar no decorrer do tempo, tá bom? Muito obrigada por ter continuado comigo até o fim. Eu queria estar orando para a gente encerrar e te despedir. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por este momento. Deus, que o Senhor possa depositar sobre nós, meu Pai, um coração disposto, um coração de servo, um coração grato, meu Deus. Que nós venhamos aprender a honrar as autoridades que o Senhor colocar diante de nós, sobre a nossa vida. Deus, que não cabe a nós discutir ou julgar aquilo que o Senhor, as pessoas que o Senhor tem colocado como autoridade, mas que nós possamos aprender a respeitá-los, a honrá-los, seja com palavras, seja nas nossas atitudes, seja com presentes, seja com uma simples oração, mas que o Senhor possa nos dar isso, Deus, como um hábito, um estilo de vida. Senhor, que nós possamos reconhecer aonde nós temos errado, aonde nós temos falhado, aonde as pessoas que nós temos desonrado. Deus, que as escamas dos nossos olhos venham cair, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, que nós possamos olhar o nosso próximo, assim como o Senhor nos olha. Senhor, traz a revelação do preço da cruz sobre a vida dos teus filhos, para que eles venham entender pelo qual motivo o Senhor nos deu, para que hoje nós possamos respirar, para que hoje nós possamos ter liberdade, meu Deus.
Assim, Deus, eu oro te agradecendo por cada vida, por cada coração disposto, Deus, a te servir, por cada coração disposto a ouvir a tua palavra, a buscar pelo teu entendimento. Deus, assim eu oro, entregando a vida deles em tuas mãos, para que o Senhor possa dar uma semana abençoada, Deus. Assim eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Agradeço vocês e até semana que vem. Deus abençoe muito, muito a vida de vocês.